Após a derrota na última quarta-feira, agora o Guarani volta a campo amanhã para enfrentar o Sampaio Corrêa, ainda com chances de sair da zona de rebaixamento. Para isso acontecer, o Bugre precisa vencer a equipe maranhense e torcer por tropeços de Operário, Vila Nova e Brusque. Situação complicada, mas que ainda pode ser revertida nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas, na minha opinião, faltam 12 jogos, 11 jogos, 12 jogos. 11 jogos, então assim, a nossa atuação me dá uma perspectiva muito grande, né? E agora nós precisamos descansar e nós temos um dia a menos de descanso que o Sampaio, né? E mobilizar realmente para fazer uma final em casa, mas essa atuação pode ter certeza que nos dá uma perspectiva importante para o restante da competição. Somando os confrontos entre as duas equipes em toda a história, o Guarani perdeu apenas uma vez para o Sampaio Corrêa e justamente no primeiro turno dessa Série B. Ao todo foram mais 5 vitórias bugrinas e 2 empates. E jogando aqui em Campinas, o Alviverde ainda não perdeu para a equipe maranhense. É um duelo muito importante em casa, sabemos que a equipe do Sampaio Corrêa é uma equipe muito qualificada, muito boa, está bem na tabela também, mas nossos jogos em casa vão ser jogos decisivos. A gente precisa ganhar, a gente precisa vencer de qualquer forma. A gente também precisa do apoio da nossa torcida e para a gente chegar em casa com a atmosfera muito boa e que corra tudo bem, que a gente possa sair com essa vitória aí. E para buscar mais uma vitória dentro de casa, o técnico Mozart sabe que a equipe precisa de mais efetividade nas chances criadas durante os 90 minutos. Ter lucidez nesse último momento. Eu estaria mais preocupado se nós não criássemos, né? Porque, na minha opinião, a parte mais difícil dentro do jogo é criar situações importantes de gol, e nós estamos conseguindo. E eu não tenho dúvida que essa bola vai entrar. Sem nenhum jogador suspenso para a partida, Mozart vai poder contar com o retorno de Rodrigo Andrade, que cumpriu suspensão no duelo contra o Vasco. A tendência é que o volante retorne à equipe titular no lugar de Madison. Entre Diogo Matheus e Gênison, é o lateral direito quem tem mais chances de retornar à equipe. Recuperado de uma lesão muscular, Diogo está em fase de transição e pode ter condições de atuar. Já o atacante Gênison, em tratamento de uma lesão na coxa, tem menos chances de ser relacionado. Com isso, um provável Guarani vem com Kozlinski no gol, Diogo Matheus ou Ivan Alvarinho, João Vitor, Derlan e Jamerson na zaga, Rodrigo Andrade, Leandro Vilela e Giovanni Augusto no meio, e mais avançado, Isaac, Edson e Yuri. Visando ter o máximo de apoio do torcedor, a diretoria Alviverde manteve a promoção na compra de ingressos. Torcedor com a camisa do clube paga R$20 a inteira e 10 a meia para qualquer setor do Brinco de Ouro. Vamos debater já aqui o Guarani, esse jogo importantíssimo contra o Sampaio Corrêa. Mas vamos ouvir aqui o Mateuzinho falando sobre este jogo, o Mateuzinho do Sampaio Corrêa. Veja aí. A nossa maneira de jogar é sempre buscando uma vitória, né? Claro que se não der para vencer, trazendo um ponto de fora de casa também é bastante importante, ainda mais nessa Série B, que é uma Série B bastante disputada de todos os anos. Então é sempre bom estar pontuando. O Guarani é um adversário bastante complicado de jogar contra eles dentro de casa, a equipe bem montada, forte, mas a gente vamos com pensamento positivo para tentar buscar os 3 pontos fora de casa. Aí o lateral direito Mateuzinho. Para essa partida, o técnico Léo Condé vai ter 2 baixas no elenco. O Pimentinha, poupado, não viajou a Campinas. Já Rafael Villa recebeu o 3º amarelo contra o Cruzeiro e também não vai atuar. Com isso, quem deve entrar no lugar da dupla é Nadson e Eloir. Provável escalação do Sampaio Corrêa: Matheus Inácio no gol, Mateuzinho, que falou conosco aí, Alain, Paulo Sérgio e Pará. Fechando, portanto, a linha de defesa: Ferreira, Eloir, André Luiz no meio-campo, e Nadson, Gabriel Poveda e Léo Tocantins. Esse é o trio de ataque, portanto, esta formação do Sampaio Corrêa. Bem, vamos debater o Guarani, o Bugre, que joga no Estádio Brinco de Ouro. A torcida precisa ajudar. Nas arquibancadas vem a força para empurrar o time do Guarani. Essa é a decisão. O jogo contra o Vasco era importante ganhar, claro que era importante. O empate também era um bom resultado, mas
o confronto do Guarani direto é contra o Sampaio Corrêa. Em setembro são 5 jogos, todos os 5 contra adversários, concorrentes diretos, começando por esse contra o Sampaio Corrêa. Então, você que é bugrino, adquira o ingresso, preços populares, você precisa comparecer, horário bom demais, né? Vai estar um calorzinho agradável e tal, não vai estar chovendo, pelo menos é isso que indica o serviço de meteorologia. Então compareça, vá ao estádio Brinco de Ouro, lugar de bugrino vivo, é dentro do Brinco. E aí, Tigrão, a sua expectativa para o confronto? Batista, expectativa positiva, porque apesar da derrota no Rio, né, eu acho que o Guarani vem demonstrando uma coesão muito grande, um time valente, raçudo, enfrentou o Vasco no pau, né? A exemplo do que aconteceu lá em Manaus no primeiro turno, foi igualzinho em São Januário. Questão que 2 falhas aí pontuais, uma no começo do jogo, e depois, no começo do primeiro tempo, e depois outra... A bola quase não tinha rolado ainda, 20 segundos do segundo tempo, 2 falhas. Perdeu uma bola na saída de bola no primeiro gol e depois voltou muito frio, muito gelado, deixou o Vasco evoluir sem que o Guarani tocasse na bola e tomou o gol com 20 segundos. Mas encarou, diminuiu, deu pressão, esteve a pique de empatar o jogo e já havia feito uma boa partida em casa na anterior a esse jogo contra o Vasco. Exatamente contra o Tombense. Então, eu entendo que o Guarani vem cumprindo uma trajetória de evolução. E tem atletas importantes de volta com relação ao último jogo contra o Vasco, que é o Rodrigo Andrade e também o Diogo Matheus, que já foi liberado pelo departamento médico e deve ocupar aquela improvisação, aquela invenção ali que vem quebrando o galho, mas não é o lateral dos sonhos, né? O Alvarino. Então... estou otimista com o jogo e sinto discordar de você. Sinto que esse é o confronto, todos são confronto. E vou dizer mais, eu entendi o que você quis dizer. O Vasco já está lá em cima, seria bom pontuar e tal, mas esse é o jogo. E entendam todos que o empate para o Sampaio Corrêa é sensacional. E para o Guarani é uma tragédia. Então não é confronto direto assim, não. Confronto direto por permanência é com o Náutico, né? Com as equipes que estão ali encostadinhas com o Guarani. Vila Nova. Com o Sampaio. O Sampaio tem 35 pontos. Se ele empata em Campinas, faz 36. Nossa, melhor dos cenários para um time que só tem a pretensão a partir de agora de permanência. 36, ele precisa de mais 8 pontos em 10 jogos. Pela frente, 8 pontos em 10 jogos. Então o empate, claro que a vitória, se o Sampaio ganhar o jogo, é melhor. Mas o empate para eles é espetacular. E para o Guarani é uma tragédia. Então eu não considero um confronto tão direto assim, não. O Guarani vai enfrentar uma equipe que está 9 pontos na frente dele. 9 pontos. Está na moda, hein? 9. Vejam. E aí? É confronto direto? Não, o Guarani tem que ter uma postura como ele teve contra o Cruzeiro, um time que está na frente, porque o Sampaio não vem desesperado e não vai sair para jogar. Não vai também no desespero, se não ganhar, o Sampaio vai ser rebaixado. Não, 1 ponto para o Sampaio, ó. Sossego, total. Pelo menos eu vejo dessa forma. Por isso que o Guarani terá que ser altamente propositivo, sem ser irresponsável. Sem deixar as costas, porque esse vai ser o negócio do Sampaio com Pimentinha Siebert. Esse vai ser o negócio. Vem pra cima, que nós vamos te pegar aí de calças curtas. Então o Guarani tem que ser propositivo, linguagem moderna, né? Propositivo é tomar iniciativa, atacar, ir para dentro, encurralar o adversário. Essa é a linguagem do nosso tempo. O propositivo é moderno e a gente embarcou nela. Terá que ser propositivo sem ser irresponsável. Você vê assim também ou não, CH? Só confirmando o que disse agora há pouco, né? O Pimentinha não veio a Campinas, é desfalque do time do Sampaio Corrêa, portanto está fora do jogo. Mas o Pimentão joga.
Pimentão não joga porque não existe esse Pimentão. Não, tem um outro apelido lá, Pimentão. E é o Alto. todos os adversários do Guarani que ainda não fizeram 45 pontos são concorrentes diretos. E aqueles que estão lá no G4, esses não são concorrentes diretos. E quem já fez 45 pontos, aí realmente está nadando aí em águas mansas. Então o Grêmio é concorrente direto do Guarani, tem 44. O Grêmio está no G4. Ah, mas tem 44, Rubani. Todos os times Só que no estão 45? Todos os times que estão no G4 ou que fizeram 45 pontos não são concorrentes. Esquece o Sampaio. Sampaio já escapou. Sampaio... Ainda não escapou porque não fez 45 pontos. Então, matematicamente, ele está na briga. Vamos lá, CH, a sua opinião com relação à formação do time. Gênison, parece, né, que terá condições impressionantes. O cara é bom, mas não joga. Está sempre machucado, contundido. É uma zica realmente impressionante. E tem também a questão aí da lateral direita, que o Alvarinho continuou improvisado na lateral e tudo indica que o Mozart, que gostou do time no segundo tempo, vai continuar com o Alvarinho. Essas são as discussões principais para mim. Quem ele vai escolher. Então ele tem problema no meio campo. O Rodrigo Andrade deve voltar, né, Batista? Acredito eu, né? A não ser que ele tenha gostado da dupla Vilela e Madison no Rio. Eu não gostei. Eu acho que o Rodrigo Andrade tem que voltar e eu manteria o Madison como primeiro volante, não o Vilela. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o que eu faria? Esse lado direito todo eu trocaria. Tem que jogar Lucas Ramon e na frente dele o Júlio César. Essa é a substituição que eu faria. No Vasco, contra o Vasco, no Rio, o time ficou penso, só jogava de um lado. Por quê? Porque o Alvarinho é um back disfarçado de lateral, nem preciso ficar falando aqui, e o seu Edson Carioca, desculpa, é um jogador protocolar, para não usar outro adjetivo. Então, para mim, a competitividade, né, a força do Guarani passa por mexer no time titular. E eu acho que graças às escolhas também, evidentemente que a culpa não é só do treinador, a culpa maior são dos jogadores que estão dentro do campo, eles acertam e erram, né, falham principalmente, como aconteceu no Rio, passa muito pelas escolhas erradas que o técnico Mozart fez no Rio de Janeiro. Então, para fechar meu comentário, ele tem que escalar de começo um outro time, mas a tendência, infelizmente, é que ele repita esse lado direito. E eu acho que se ele fizer isso, Batista, ele vai errar.